amigos, sejam todos muito bem-vindos ao 8º episódio do Papo de Amigo. Estamos aqui, Lu. Que beleza, hein? Mais um episódio, graças a Deus. Você que está aí, aliás, muito obrigado por você ter se inscrito no canal, porque eu tenho certeza que você fez isso, né, meu amiguinho? Se inscreva no canal do Amigos do Mercado para você receber o nosso conteúdo, né? Ficar sabendo de tudo que está subindo. Daqui a pouco tem novidades do Elan pintando aí, né? Aliás, teremos novidades? Não, já devem ter, porque já passou no momento que a gente está gravando aqui, né? Não, e o Elan eu me perco no tempo. E que projeto, hein, Marquinhos? Que projetaço. Deve ter sido incrível, porque ainda não rolou para quem está aqui neste mundo, mas você que está nos assistindo já deve ter passado. Tomara que você tenha ido. Mas é o seguinte, ó, se inscreveu no canal, curte esse vídeo aqui, tá? Para que você tenha acesso não a esse, mas enfim, a todos os conteúdos do nosso canal no YouTube. E além disso, Lu, o que precisa fazer? Fala de onde você está assistindo a gente. A gente quer saber muito de onde você está assistindo. A gente tem visto muitas pessoas de outros estados aí curtindo esse novo formato do Amigos do Mercado. Deixa lá o seu recado, manda lá, escreve lá quem você quer que a gente traga aqui também para bater um papo muito legal. E Marquinhos, por falar em trazer pessoas, cara, cada semana eu me surpreendo com a qualidade dos convidados que vem nessa mesa aqui. Muito bom, qualidade dos convidados, qualidade das histórias. Hoje um dia, aliás, que estava sendo muito aguardado aqui, né? Eu posso dar só um spoiler? Que eu tô muito veloz. É o primeiro dia que temos 2 mulheres na mesa. Exatamente. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Tô muito feliz. Quem está com a gente? Marcão, com muito prazer que eu apresento Sabrina Salgado. Queridaça, seja muito bem-vinda, Sara. Prazer, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Pô, Sabrina, é muito bacana. E sabe, quem senta aqui, geralmente, né, recebe um desafio, né? Que é o desafio do seguinte, assim, cara, convide um amigo ou uma amiga do mercado para participar dessa nossa conversa aqui, onde a gente vai ter a oportunidade de falar da trajetória de todos. Me conta quem que você convidou e por quê. Foi muito fácil eleger quem eu ia trazer. Por vários aspectos. Primeiro, muita admiração. Segundo, uma pessoa que tem uma energia, que coloca uma energia tão verdadeira nas coisas que faz, assim, tem um capricho, tem um cuidado, tem uma preocupação muito empática com o outro. Uma grande amiga, já vivemos vários perrengues juntas. Nossa, quero coisas, saber. Inclusive, que nos uniram ainda mais. A gente trabalhou juntas em algumas ocasiões. Depois fui cliente, sou cliente. Robertinha Fairbanks. Nossa pequena grande Robertinha Fairbanks. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. Agora tô até me sentindo lisonjeada com essa descrição. Fiquei super feliz com o convite, por estar com vocês. E foi divertido quando a Sabrina me ligou. Ela falou, vamos. Eu falei, vamos. Porque a Sabrina é um convite dela. Você não pergunta nem aonde, né? Então, vamos. Robertinha, pensa Que confiança, hein? Pensa o seguinte, Robertinha. Teria o mundo inteiro para convidar. Então, é muita honra, né? É muita honra. E essa é uma pergunta, na verdade, ela já acabou respondendo uma pergunta que ia fazer. Foi difícil escolher? Não. Foi muito fácil decidir. É uma grande, Roberta, demais. É, né? muita honra e muita responsabilidade. Mas quando ela me contou que era para mim com vocês, fiquei super feliz. Estou honradíssima de participar. Assisto vocês, que curto legal. pra caramba Foi o finalista podcast. do Prêmio Amigos do Mercado. Já fui finalista do Prêmio Amigos do Mercado, que foi muito divertido. Foi uma experiência muito bacana. E nas Então, primeiras edições, né? Eu lembro que a Robertinha aconteceu com ela, né? O que aconteceu com alguns, a gente fica muito divertido, da pessoa ser indicada para um prêmio que ela não sabia nem que existia. Eu falei assim, que é isso? que vergonha, ele já começa. Aí já começa a falar Não, assim, mas eu não conheço, gente, não depositem dinheiro, não façam nada. Não, e aí a pessoa acorda num dia qualquer, fala assim, parabéns, mas parabéns por quê, meu? Não é hoje e tal, né? Você é finalista do quê, meu? E foi assim mesmo, depois eu recebi o jornal, a capa do Globo, foi com a na- minha foi na capa do foto, Globo? na capa do Globo. Então Roberta, foi muito se bacana. você soubesse como foi aquela logística para aquela capa do Globo chegar na mão nas de vocês nossas mãos. naquela manhã. Não, Lu, que horas que você chegou lá na Eu empresa cheguei de transporte? 3 horas da manhã numa empresa de logística que eles tinham aumentado um contingente para 30 entregadores de moto e fizeram uma logística por várias regiões para sair. Cada um saia com 30, 50 jornais. E o jornal chegou do Globo no Rio de Janeiro, porque rodou no Rio de Janeiro. Que era o jornal, a gente fez a questão de ser o jornal do imagino, dia e claro. tal, né? Veio o Jornal do Dia, chegou lá, tá, a logística do Globo, aí fizemos toda a distribuição. Colocamos dentro do saco com as etiquetas. Foi louco demais. O jornal louco. da data, porque o jornal do dia é o concorrente.
Nossa senhora, não fala Posso isso. falar jornal o dia no jornal. Mas foi muito bacana. E tá guardado na casa da minha mãe até hoje, lógico, né? Não, Porque todo mundo- isso eu tenho manda também pra essa família edição. inteira e aí fica Não, guardado e o que a gente lá. fala, o nosso objetivo no Amigos do Mercado é alcançar o grupo da família. Aliás, eu espero que você que esteja... um bom pedaço das pessoas que está nos assistindo tenha visto no grupo da família delas. É verdade. Mandem no grupo da família assim que sair. Fala assim, gente, ó, deem uma olhada aqui no bate-papo que a gente teve com os meninos ali, que foi muito legal. Marquinhos, você sabe que eu brinco que a minha mãe é a melhor mídia do Brasil, né? Porque eu nunca vi uma capacidade de distribuição de conteúdos e um WhatsApp tão bombado como o dela. Nossa, Mas ela, sensacional, você precisa fazer a mensagem chegar. E assim, A minha mãe tem influência. A Rô foi finalista do prêmio e a Sabrina foi top 100 gestora Top 100 também, gestora né? também. Foi, muito obrigada, Então, foi muito legal. E é da edição, inclusive, da edição atual. Dessa edição atual. Né? Muito bom. E você estava falando, né, Sabrina, sobre a sua mãe, né, a dona Rosa Maria, né, e o seu Aguinaldo. E é por aí que a gente gosta de começar essas conversas. A gente vê em outras edições começando um pouco tardia, né, Lu? Falando sobre a trajetória. Mas essa semana a gente vai... da parte profissional. Vamos voltar dar um passo pra trás. Um passinho para trás, porque eu acho que isso ajuda muito a explicar o porquê que a gente chegou nas nossas profissões. Né? Acho que alguma coisa acontece ali na infância para a gente tomar esse tipo de decisão. Mas aí, vou fazer essa pergunta. Me conta um pouquinho da história ali, né? Da dona Rosa Maria do seu Aguinaldo, né? Em que contexto ali a família é formada, né? E o que isso em algum momento te direcionou para os caminhos da comunicação? Olha, Marquinhos, para uma pessoa emocionada como eu, começar falando dos meus pais, primeiro motivo de imenso orgulho e imensa gratidão. Porque eu falo que eu não tenho palavras para agradecer o que o que eles fizeram por mim e pelas minhas irmãs, assim, em todos os estágios bons e ruins, né? Porque todo mundo tem passagens difíceis das nossas vidas. Nós somos de Santos, meus pais moram em Santos até hoje. O meu pai, inclusive, veio a São Paulo a trabalho por 20 anos, porque naquele contexto, pelo fato da minha mãe ter 3 empregos em Santos, como professora, e ele acreditar que a gente tinha ali um contexto de mais liberdade, de mais, enfim, tranquilidade, ele optou por todos os dias, durante 20 anos... sacrificar, né? Ele fez essa opção, Então, por 20 anos, ele veio a São Paulo para trabalhar. Foi minha infância inteira em Santos. Eu saí de Santos com 17 anos, vim a São Paulo para estudar. Minhas irmãs a mesma coisa, saíram para fazer as universidades, enfim. As duas já moraram fora do país. A Natália morou na Alemanha e no México. A Letícia mora na Holanda há 5 anos já. Minha sobrinha Nina nasceu na Holanda. Mas voltando aos meus pais. Uma história que eu sempre gosto de contar e que eu acho que impactou muito a minha criação e das minhas irmãs é que a minha mãe é a única filha dentre 4 irmãos, né? São 5 irmãos, na verdade, no total. Minha mãe é a única mulher. E o meu pai é o único filho com 3 irmãs. Nossa, demais. Então, eles vieram dessa referência de ser os únicos, né? Dentro daquele núcleo familiar. E casaram e tiveram 3 filhas. Então, eu sempre gosto de contar a história que os dois sempre disseram, em especial meu pai, que é um homem rodeado de mulheres, que uma mulher pode tudo. E tem capacidade, enfim, de fazer absolutamente qualquer coisa, mesmo que não esteja, num primeiro momento, dentro de um ambiente ou de uma situação muito óbvia para uma presença feminina. Então, sempre foi assim. E assim a gente veio até agora. Num mundo de muita transformação, né, sabe? Porque hoje a gente vive vê o papel da mulher hoje no mercado de trabalho, na sociedade, no geral, num protagonismo muito diferente. E lá atrás foi passada uma base para vocês no momento onde essa transformação ainda não estava rolando. Foi no início meio que dessa transformação, né? Principalmente na área profissional, imagino. E tem uma outra história que eu acho que foi muito impactante. A minha avó se separou nos anos 50. Minha avó, mãe da minha mãe. A sua avó se separou nos anos 50? Nos anos 50 com 4 crianças. Nossa. E voltou para casa dos pais, enfim. E também levou a minha mãe um conceito do quão importante era uma autonomia e uma independência feminina. Então, eu acho que até por isso a minha mãe foi a única na família que fez 2 universidades, fez pós-graduação, tinha 3 empregos e aprendeu a fazer de uma forma de tanta qualidade que o pouco tempo que ela tinha com a gente era muito bom.
E, enfim, e assim A sua mãe era professora de que disciplina? A minha mãe tem formação em pedagogia e em educação física. Entendi. Então, ela sempre trabalhou com educação física e aí tinha algumas turmas especiais também e treinava times. Eu já ia perguntar se ela dava aula na Unisanta, lá em Santos, aula de publicidade. Eu falei, opa, já começa o spoiler da carreira dela, mas que legal. Não, minha mãe Demais. sempre deu aula em escola, e inclusive eu e minhas irmãs fomos bolsistas na escola, que a minha mãe era professora. Muito legal. Durante grande parte da vida. Muito legal. É. Que bacana. E você era uma criança, na época da sua infância, você era sempre foi comunicativa, você era mais tímida? Como que era na parte da infância, assim? Você era daquelas que tinha muitos amigos, gostava sempre de socializar? Sempre fui comunicativa e tinha que me expor. Até pelo fato de eu ser uma bolsista na escola, eu era aquela que tinha que participar de tudo mesmo. Então, enfim, era por obrigação e por retorno, né, também. Então, sempre gostei. Sempre fui muito levada. Inclusive, uma das histórias icônicas da minha família é que eu me quebrei 12 vezes, né? Nossa. Aí, Então, Gigi, quebrou o braço, ó, ela quebrou 12 vezes. Então, meu pai sempre fala que eu era sócia do Hospital Ortopédico de Santos, porque, assim, minimamente... A cada bimestre eu tava lá batendo uma carteirinha, mas... Enfim, foi uma infância muito, muito Cicatrizes boa. Fazem história. Cicatrizes Não, fazem esses dias eu vi isso daí na vida da Luciana. A gente tinha lá o nosso beat tênis. Ô, Luciana, eu falei, nem você não sabe, meu. Gigi quebrou o braço. Cara, minha filha... Tô preocupado. Não, e assim, pra variar a peripécia, né? Ela não vai quebrar o braço estudando. Não vai quebrar o braço fazendo natação. O que tava? Não, tava em cima do muro, do lado de fora, escorregou, caiu em cima do braço, quebrou perto do pulso. Enfim, mas já tá bem, já trocou, já tá na meia tala lá. Eu falei pra ela, eu nem vou falar nada pra você, porque assim, eu já quebrei um monte de vezes também e já fez história, pelo menos. E o gesso dela ficou muito bonito, viu? Todo grafitado. Eu vi no Instagram. Muito bom. Não, são relíquias que a gente leva pra vida, né? Em memórias. Eu falei pra ela, se eu pudesse pegar esse gesso e colocar no quadro só pra lembrar você, esse gesso foi da minha filha. Primeira vez que ela quebrou o braço. Rô, me fala uma coisa de você agora. Mesma pergunta. Filha da Marilena e do senhor Ivan. Ivan. Não, Ivan Fairbanks. Chique, né? Chique, é muito demais, chique, hein? é muito chique. E aí, me conta, como é que foi sua infância? Me conta um pouco dos seus pais, como é que era. Como a Sabrina falou, é difícil a gente falar dos nossos pais, né? Que sempre dá aquele nó na garganta. Mas eu também tive uma infância que foi muito feliz, muito gostosa, sempre fui muito da bagunça. Em que bairro? Então, eu nasci aqui em São Paulo. São Paulo. Nasci aqui em São Paulo, no Jardim Paulista. Minha mãe mora até hoje no apartamento que eu nasci. Meus pais são separados, mas são muito amigos. Então, Legal. sempre a gente foi muito, muito unido. Minha família é bem pequena, né? Sou eu, meu pai e minha mãe. E eu tinha um irmão. Meu irmão faleceu, eu já era adulta, já tinha 25 anos. Então, eu nunca fui criada como filha única, né? Então, essa bagunça, essa coisa de família, todo mundo muito, muito unido. E meu pai é médico, otorrino. Então, eu, apesar de ser muito levada, nunca quebrei nada. Mas sempre que precisava, era bom que Não tinha quebrou um as médico. coisas, não. Eu quebrava Não as se coisas quebrou, e né? não me quebrava. Essa é uma grande vantagem. Quebrava o vaso, né? Copa. Exatamente. Mas eu não precisava bater cartão, porque eu já tinha um médico em casa. Então, quando a gente aprontava alguma coisa, já resolvia por ali. E minha mãe era funcionária pública. Trabalhou anos na Caixa Econômica Federal, depois em alguns gabinetes com ministros e coisas assim. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito dedicada à família. Mesmo na época que ela trabalhava, ainda era uma época que não eram todas as mães que trabalhavam, né, fora. Minha mãe sempre trabalhou fora, sempre mostrou muito pra gente a importância disso. Mas ela também sempre teve um horário flexível, trabalhava em período para ficar bastante com a gente e fazer desse momento o melhor momento. Então, a gente foi sempre muito próximo. Minha mãe é brava, muito Sério? brava. Minha mãe é muito carinhosa, ela é super divertida, mas a gente tem que andar na linha. Na linha. Acho que porque eu e meu irmão, nós éramos muito bagunceiros. Meu irmão era 5 anos mais velho do que eu. Então, aqueles conflitos, né, às vezes não eram tão fáceis como são hoje, né? Imagina. Eu me lembro, a gente mora num apartamento que tem uma escada. Ele me colocava dentro daquelas malas grandes e descia a escada com a mala. Então, eram coisas assim, bastante meigas. Resolvida da maneira rústica, né? Resolvida da maneira rústica, que faz o quê? Brigou, põe dentro da mala, porque daí você resolve. Então, minha mãe ficava ali nesse
Nesse meio de campo. Então, mas ela chegava, todo mundo, a casa tava, ó. Já era. Porque ela era daquelas que olhava torto, a gente já ficava quietinho. A olhada da mãe, né? Ela vem carregada de mensagens, né? Exatamente, Dá vem uma carregada olhada. de mensagens. Então, mas mensagens super importantes, né? Porque eu acho que Sim. muito do que a gente se torna, do que a gente consegue fazer e do que a gente leva pra frente, né? Vem dessa base. Então, isso é maravilhoso. Eu acho que eu tive os melhores pais que eu podia ter e sempre me apoiaram muito em tudo que eu fui fazer. E você sempre foi comunicativa também, desde criança. Eu sempre fui comunicativa. No fundo, eu sou tímida. Quando eu não conheço muitas pessoas, eu sou bem tímida. Falei pro Marcos, quando eu cheguei, minha mão tava molhada. Eu fico super nervosa. De nervo de participar daqui? De participar. Porque eu sou comunicativa, tá? Nos petiscos, quando eu conheço as pessoas, né? Então, mas depois eu vou me soltando. E acho até que o caminho que eu escolhi profissional me leva muito a isso, né? Em algum momento eu falei, e aí, será a doutora Fairbanks, né? Será Não. vai para medicina, enfim, vai para... E aí, em algum momento você toma essa decisão. Né? A gente está aqui, Lu, pelo que eu entendi, entre os 4 pais, ninguém é da comunicação. Não. Né? Em algum momento vocês falam assim, puxa, o meu caminho será diferente. Esse negócio deve ser legal, essa tal de comunicação aí, tal da publicidade. Porque é o seguinte, né? Para quem vê de fora... Até hoje é difícil da gente explicar o que a gente faz, né? São tantas coisas, né? Enfim, a área... Quem não é da comunicação e vê aquilo pronto, parece que é uma pessoa só que faz aquela jornada toda e não, né? Enfim, a gente tem ali uma série de áreas possíveis, mas me conta, como que foi o momento que você decide que será a comunicação? Eu pensei muito em ser médica. Porque é natural, né? Enfim, tá dentro de casa. Esse talvez tenha sido o sonho do seu pai. Você imaginou, né? De branco, tal. E eu acho o máximo. Eu acho que eu seria uma boa médica. E é uma profissão que eu acho maravilhosa. Mas a medicina tem uma parte muito dura também de estudo, de tudo isso. E aí eu acabei me afastando e fui fazer administração. Aí... eu sempre gostei dessa parte de marketing, de eventos e coisas assim, mas eu não queria fazer publicidade pela parte criativa, que eu nunca achei muito a minha praia. Então, eu achei que na administração eu teria um leque maior. E meu irmão já tinha feito administração, minha mãe também achava uma ideia legal, meu pai também apoiou, vamos para administração. Mas eu fiz administração na ESPM, que já puxa a sardinha para o marketing. Você respirou ali. Exato, e era o que eu gostava, efetivamente. Aí comecei a trabalhar, meus primeiros estágios foram em marketing e em eventos, que eram 2 áreas que eu sempre gostei muito. E quando eu acabei a faculdade, eu queria muito fazer um programa de trainee. Porque por toda a visibilidade que o programa dá, pela experiência de passar por várias áreas, ter uma vivência diferente dentro da empresa e tal. E eu entrei no programa de trainee da Editora Globo. E era um momento, né? Acho que houve um momento que o trainee era algo de muito desejo, né? Acho que hoje mesmo eu ouço falar muito pouco dos programas de trainee. O que aconteceu, né? Mas a gente viveu, eu lembro que, cara, era o sonho de ser... 2000, 2002, era uma época que, nossa senhora, a pessoa entrou como trainee na empresa... era como se tivesse um cargo, era um plano de carreira. Você já tinha ali aquele passo à frente, né? Aquela vantagem competitiva. Existe um glamour do trainee. Então, eu queria isso. Eu queria fazer um programa de trainee. Foi exatamente nessa época que você falou, faz muito tempo. Foi em 2000. Aqui todo mundo é da mesma faixa. Entregando a idade. Não, aqui tá todo mundo na mesma faixa. Foi em 2000 e eu queria muito entrar no programa de trainee. E o programa de trainee também, você não tinha que escolher direto a área que você ia atuar, né? Você escolhia algumas... opções. E eu tinha escolhido eventos, marketing, publicidade, e eu acho que daí a publicidade me escolheu, porque a minha entrada na Editora Globo foi uma passagem legal também, porque os processos de trainee eram infinitos, né? Você tinha milhões de fases, muito etapas e era tal. quase um aprendiz dos justos, né? Era uma parada sinistra. Muitas provas. E aí eu tava esperando o resultado do programa de trainee, né? Você começa a demorar, vai dando aquela agonia. E era janeiro, eu estava indo viajar para o interior para passar meu aniversário. Me ligam da Editora Globo, eu estava na estrada. Me ligam da Editora Globo, era o Julinho Ferreira. Você pode vir aqui agora? Sexta-feira, 5 da tarde. Eu falei, claro. Claro, pois toma não. Aqui para isso, né? Toma aqui. Tava eu, minha mãe e umas amigas. Quilômetro 170 da Bandeirantes. Eu tava no 72 da Castelo. Tem até aquele shoppingzinho
que eu fiz? Tinha um monte de gente indo porque era meu aniversário. A gente parou no posto. Eu atravessei a estrada a pé. Paramos um ônibus. Ainda bem que era 2000. Hoje em dia eu não teria coragem de fazer isso. Minha mãe jamais deixaria eu fazer isso. Mas paramos um ônibus no meio da estrada. Eu entrei no ônibus. Voltei pra rodoviária do Tietê. De lá fui pra Editora Globo. Caramba, meu. E eu falei, vamos embora, porque tinha um monte de gente, não dava pra segurar todo mundo. Sim. Eu falei, vão. Meu pai ia de noite, eu falei, eu vou com ele à Bom que noite. eu vou levar boa notícia pra vocês mais tarde. Aí eu cheguei lá, daí o Juninho falou pra mim, então, a gente tem uma vaga aqui na publicidade, no comercial, você quer trabalhar aqui? Eu falei, eu quero agora. Então, acho que a publicidade também me escolheu, e aí eu comecei a fazer o programa de trainee. E aí eu me apaixonei por essa área. Porque eu acho que todo o universo que ela nos abre, né? Naquela época das revistas e tudo mais, que era muito bacana de trabalhar, mas acho que o mais apaixonante é você falar de todos os assuntos com todos os tipos de pessoas diferentes. Então, você está falando sobre fralda de bebê, depois você está falando de carro, depois você está falando de avião, Exatamente. depois você está falando de... Das notícias, De da tudo. política, de Não tudo. cansa, né? Exatamente. Então, você tem que conhecer um pouquinho de cada mercado, né? Para atender os nossos clientes, para atender as agências. Então, eu acho que isso é mais fascinante do que... Não, e você sabe, né, Lu? A Robertinha, ela tinha o sonho de ser trainee. O meu sonho era ganhar uma caneca. Eu tava ia falar esperando. que tinha alguma coisa da coisa. Mas, ó, engraçado, você falou que meu sonho. Eu vou falar, só sabe qual era o sonho dele? Era ser frentista de posto de gasolina. Sabe por quê? Porque não, quando ele era. Quem era? Ah, não, verdade, tem razão. Cara, Verdade, você me verdade. contou isso, o Vitor era bebê. Não vem falar que foi seu filho. Era ele mesmo. Ele falava assim, gordão, eu ia com meu pai no posto de gasolina, o frentista ia dar o troco, ele tirava um bolo de dinheiro. Era o cara que mais manuseava Era o cara que dinheiro mais em espécie. manuseava dinheiro. Ele falava, Esse cara só "Nossa, pode ser o cara mais rico dessa cadeia. esse Porque, cara meu, ganha muita grana. Olha o que ele tirou do bolso." olha o volume de grana. Vocês que esse lembram cara na tem. época? Aqui a gente todo mundo Claro. pagava com cartão. Na época que o Sim. pessoal pagava dinheiro, eles iam, que eles mudavam as notas assim, ó. É 5 de troco. Até achar o volume dos 5, cara, já tinha rodado umas 3 etapas, assim. Aí ele falou que queria ser frentista porque era o cara do bolo do dinheiro, que era o cara mais rico da cadeia lá. Exatamente. Sensacional. Mas eu tava esperando esse momento merchan, Ó, porque eu assisto. Não, ela atendeu o nosso pedido. vão aprendendo aí, hein? Aprendam, audiência. Que nós estamos aguardando o presente. A gente tá aqui só pra guardar o presente de E tá vocês. ficando cada vez mais bonita essa prateleira aqui, hein? Então, quando eu vi essa prateleira, eu falei, tem que ter um personagem nosso, né? Hoje eu tô na Warner Bros. Discovery, então... E a gente tem, então, um presente pra Então, vocês. Oba! Comemorando até o mês do orgulho. Show, hein? Bacana. E o nosso personagem Piu Piu, que fez parte da nossa infância. um gatinho. Exatamente. Olha que legal. Demais, Brad. hein? Olha que Muito bacana, linda. gente. Ó, Ó, muito bacana. E vocês Show verão demais. esse nosso presente aqui, ó, Por favor. em todas as edições. Que legal. show de bola. Obrigado, Rô. Eu tô aprendendo que eu não posso falar olhando pra cá, tenho que falar olhando pro microfone. Muito legal. Brigadaço. Linda Imagina. caneca. Muito, muito bom. Muito obrigado, viu? Que bom, Robertinho? vocês gostaram. Sá, vamos lá. Mas, Diga. agora vamos saber essa. Em que Retomando. momento, né? Em que momento você também. Você falou, o seu pai vinha a São Paulo. Qual era a profissão dele mesmo? Meu pai é bancário. Ele Bancário. tem formação em direito, mas trabalhou muito tempo, inclusive no prédio, aquele prédio do Banespa, que agora tem o Farol Santander. lindo Grande prédio. parte da carreira aqui em São Paulo foi lá. E como é que começou a sua carreira? Em que momento você topou com a área de comunicação? Como é que veio essa Tinha alguma referência familiar? essa Tinha veia? alguém? Zero. Né? Zero. Mas, na verdade, assim, eu não sei identificar o momento preciso. Eu acho que é uma jornada. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei muito de história, de literatura, de português. E hoje em dia, eu acho que, inclusive, repertório é uma das coisas que fazem total diferença, né, para o mundo da comunicação. É você justamente não estar autorreferenciado e ter repertório e ter outras referências para trazer. Mas quando eu era criança, eu lembro que eu sempre tive muita habilidade nessas matérias e a minha irmã sempre teve muitas habilidades em exatas. E chegava um momento que ela falou para mim assim, eu não consigo entender essa matéria de história. E eu adorava. E eu falei, não, calma, vamos fazer um jeito de você entender. E aí eu comecei a fazer paródias
de todos os capítulos do livro de história da minha irmã. Você imagina, Paródias você musicais. tá fazendo paródia. Nossa senhora, já sabe como eu vou acabar a live hoje, né? E até hoje nós somos super coladinhas de idade, né? Eu tenho 39, a Letícia 38 e a Natália tem 37. Até hoje a Letícia canta as paródias que eu fiz na época para ela aprender capitalismo, imperialismo, guerra mundial, enfim. E aí, bom, ali já tinha alguma enfim, criatividade. alguma conexão com o mundo da comunicação. Mas aí a coisa foi evoluindo e outras coisas começaram a fazer sentido para mim. Por exemplo, eu sabia que eu tinha um propósito de conseguir passar alguma verdade através de linguagem. Então, escrevia muitos textos, alguns textos iam para congresso infantil, para congresso legal, adolescente. Li alguns textos na Praça da Independência, em Santos. Eu lembro que eu fiz um sobre trabalho infantil que foi super legal, foi publicado. Então eu sabia que era uma forma de expressão que eu gostava. Mas quando eu entrei na faculdade, que eu escolhi... Eu sabia que eu queria comunicação social e depois... A faculdade foi de comunicação social. Com ênfase? Com bacharelado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Boa, inclusive, exatamente a minha. Inclusive, Exatamente. uma coisa que eu não posso deixar de comentar. Eu estudei com o Felipe Crespo durante os 4 anos da universidade, desde o primeiro dia até o dia... Que persona, da entrega do nosso TCC e todas as comemorações que vieram depois. Grande então a gente irmão. conviveu intensamente durante esses 4 anos em Santos. E aí depois, durante a faculdade, eu achava que eu ia para a área de criação. Porque eu sempre tive esse propósito de conectar uma mensagem clara com algo muito criativo. Só que no final, não. No final, assim... No final, não, né? Pelo amor de Deus, não é o final. A vida foi se desenrolando e grande parte da minha carreira foi em veículo de comunicação, sempre nas áreas de marketing, live marketing. A gente estava até falando sobre isso no caminho, né? Projetos especiais, branded content. E na Latam, minha primeira experiência, minha primeira oportunidade do outro lado da mesa. Inclusive, esse foi o meu grande argumento. Era algo que eu super desejava. E esse repertório de ter atendido grandes marcas em diversos segmentos do outro lado da mesa me traz hoje algo que eu valorizo muito, que é justamente essa visão assim, de algo que não é autorreferenciado. O que se faz de mais bacana, independentemente da aviação hoje em dia. Então, como que as marcas de fato podem aportar valor e pautar a sociedade? Então, que demais. Essa escola me trouxe a isso. E você falando sobre Santos, né? Eu tenho sua referência, a referência do Crespo, referência do Hugo Rodrigues, né? De muitos publicitários que vieram de Santos, né? O Hugo morava numa rua vizinha à rua dos meus pais. Que legal! No mesmo bairro, na Ponta da Praia. Legal, até hoje ele vai sempre em Santos. Que bacana. E imagino que muitos outros publicitários também venham de Santos. Você tem alguma referência além Mais de vocês alguém? 3? Tenho grandes amigos. A Amanda Signorini, por exemplo, que tá na Cantar, é nossa amiga da faculdade. Amanda Signorini, ela tá no grupo Amigos do Mercado, eu acho. Acho que sim. Acho que sim. Possivelmente. Ela é diretora na Cantar e estudou comigo e com o Crespo durante a faculdade inteira. Amanda, um beijo. Inclusive, se ela vier ouvir... Amanda, um beijo, uma grande amiga. A gente, fez grandes coisas durante a faculdade juntas. Passamos alguns perrengues também. E durante a carreira, uma sempre indicando a outra. Então, a Amanda me indicou em várias oportunidades profissionais. Eu indiquei a Amanda na Cantar, inclusive, onde ela está hoje. Enfim, a gente sempre esteve juntas. Na época da faculdade, você entrou como um estágio? Você participou de algum programa de trainee? Como é que foi a sua mudança de estudante para a vida profissional? Assim? Qual foi a primeira empresa que você trabalhou? O meu primeiro estágio foi no Santander. No Santander? E não era um estágio específico em marketing, era um estágio em disciplinas ali de marketing e como prospectar novos clientes, como chegar, por exemplo, em contas universitárias. Por isso, inclusive, que eles chamavam os universitários. Vocês lembram uma época que se lançou o conto universitário? Sim. Tinha esse propósito o meu estágio. E aí eu saí de lá, entrei numa empresa que na época era líder mundial de software de infraestrutura chamada BA Systems e que foi comprada pela Oracle logo depois. Depois da BA, eu fui para o grupo RBS, indicada pela Amanda, inclusive. Olha que legal. Da RBS para a Editora Globo, onde eu conheci a Robertinha. Da Editora Globo para a Warner, que na época chamava Turner. E da Turner para a Latam. Não, a primeira passagem pela Latam. Primeira passagem pela Latam. Depois eu fui para a Record. Record, exatamente. Fiquei quase um ano na Record. E aí fui convidada a retornar a Latam nessa outra posição. Em grande estilo. Que eu tô hoje. Isso. Muito legal, tá muito legal. Rolou antes de... Não, mas a Sabrina contou aqui rapidamente, mas a gente vai explorar cada Com passo. certeza, daqui, lógico. Né? E antes de entrar nesse detalhamento, Lu,
Vou fazer minha primeira entrega de merchan, já que Então, merchan vamos lá. veio aqui ao assunto. Com certeza. A gente sempre pega o gancho do convidado pra gente começar a integrar os merchans dentro do papo. Muito bom. Amigos da Compasso, por favor, coloquem aí na tela o logo da OPL, né, pra gente falar. Grande OPL do nosso amigo Rodolfo. É o seguinte, para você que ainda não conhece a OPL é uma empresa de mídia mobile, tá? Que tem uma série de soluções. Você quer acionar o seu cliente através do celular, tem tecnologias diversas aí para que você faça isso e você tenha sucesso aí na conversão das suas campanhas. E hoje eu vou falar a respeito do MDOH, tá? Toda a integração que é possível se fazer com celulares, né? Com a comunicação associada ao que ele vê na rua, né, nas placas de outdoor, nas placas de DOH também. E isso você pode ter uma continuidade dessa conversa nos celulares. Né? O pessoal do OPL é craque em fazer isso daí. Entre em contato com eles, busque lá, peça o seu desconto por você ser amigo do mercado. Tem descontinho? Né? Tem descontinho, tem descontão. Mas é descontinho ou é reaplicação? Reaplicação, exatamente. Reaplicação, você faz a sua comunicação lá e tem uma comunicação, tem um volume adicional aí por você ser amigo do mercado. Então, galera do PL, muito obrigado por patrocinar o Papo de Amigo e por ser um patrocinador master mantenedor. Tá com a gente em todas as nossas peripécias aí durante o ano, né? O PL sempre com a gente, tá viajando com a gente nas viagens, nos encontros regionais, tá com Muito a gente legal. no Elan, tá com a gente no Prêmio. O PL, muito com a gente obrigado. no Rio de Janeiro. Tá com a gente, estava com a gente no Rio de Janeiro também e rodaremos o Brasil aí, meu amigo. Muito bom. Quero ver se a OPL vai estar lá em Belém, no Pará, né? Já tem presença confirmada, tá? Ansioso para ir para o Belém do Pará. Nos vemos lá. Vou de Latam, inclusive. Por favor, por favor. Ainda vou fazer uma selfie e vou mandar pra Sabrina. Eu adoro quando me mandam selfies. De verdade, gente. Demais. Não, então farei, hein? Farei. Por favor. Não, aliás, uma das coisas que a gente está gostando muito de fazer esse ano no Amigos do Mercado é que a gente está rodando o Brasil de fato. Tivemos aí a primeira passagem pelo Rio de Janeiro. E teremos mais 8 dessas, né? Serão 8 encontros regionais pelo Brasil inteiro. Vamos para o Rio Grande do Sul, vamos para Minas Gerais, enfim, vamos para Brasília. E esses encontros têm sido muito interessantes. Salvador, Belém do Pará. Tem muitos talentos regionais, tem muitos trabalhos incríveis regionais e que merecem valor. Não, você sabe que foi um dos trabalhos mais comentados e elogiados do Amigos do Mercado, assim, né? O pessoal, viu um valor gigantesco. Porque e cada live que a gente fazia, era uma surpresa atrás da outra. Né? Porque muita gente fala assim, o Nordeste. Cara, cada cidade tem uma peculiaridade, não é tipo uma o cultura macro. Fortíssima, sabe? É muito... O sotaque que fala em cidade A não é que fala em B, sabe? Não adianta pegar um soteropolitano lá e colocar um sotaque e achar que vai atender o Nordeste inteiro. Que o morador da Bahia tem a mesma característica. Não, cara. O sertão da Bahia é de um jeito, a capital Exatamente. de outro, e por aí vai. Vem sendo um aprendizado, né? E vamos conversas ótimas. Vamos de Latam. Vamos de Latam, exatamente. Vamos lá. E aí, a gente estava no início, né? Aliás, você... Foi nesse momento que você passa a morar em São Paulo ou você continuou morando no litoral e vindo trabalhar para cá? Foi, na verdade, olha o que aconteceu dessas histórias, né? Eu morava em Santos. Quando eu comecei a trabalhar na BA, subia e descia todos os dias. Nossa. De ônibus, né? Na época... Era fretado ou não? Viação Santa Maria. Sim, fretado. Fretadão. E é muito curioso que a gente fala que a gente não sentava no ônibus, né? A gente dormia com a pessoa no ônibus, né? Você não senta ao lado, porque você senta, dorme e aí... Era muito curioso, a gente tirava muito sarro disso. Boa noite, E foram 4 anos, assim, subindo e descendo. Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação aqui em São Paulo. Já tinha concluído a universidade, comecei a fazer uma pós-graduação. E aí, eu saía da pós-graduação 11 da noite, ia até o Jabaquara, eu pegava um ônibus, ia a Santos, meus pais me pegavam na ponta da praia, que é um ponto final, dormia 3 horas, pegava o fretado 15 para as 6 da manhã. Nossa. E aí chegou um momento que ficou desgastante demais. E eu falei, não, eu preciso mudar. Preciso ir para São Paulo. Minha mãe falou, sem dúvida, tá? É aparente o quão cansada você tá. E aí esse impacto físico acaba, né, impactando a sua produtividade. Enfim, eu não queria que afetasse. Sábado, eu estudava inglês e espanhol, enfim. Eu tinha pouquíssimo tempo livre, mas estava numa fase da minha vida que eu tinha consciência da importância desse investimento. Para dar os passos que você imaginava era necessário. Era necessário. E aí eu mudei para São Paulo, mudei para uma república com mais 3 meninas.
de Santos, inclusive, ali na Rua Sergipe, perto do Mackenzie. A gente Perto do estudava no Mackenzie. Mackenzie. É. Higienópolis. Exatamente. E aí comecei a minha vida em São Paulo, individualmente assim. Com quantos anos você tinha nessa ocasião? 22. Que legal, meu. Caramba, você formou cedo só. Eu formei com 21 anos. Cara, você... Entrei com 17. Filha de professora, você imagina a Pode cobrança. repetir, tá de brincadeira. DP? Exame? Não. Pode. Não pode. E aí foi isso. Aí com 22 anos vim para São Paulo, tô com 39 agora. Então, Demais. esses Não, últimos isso, anos foram aqui. a Robertinha comentou sobre o Julinho, né? Que era uma conexão ali logo do primeiro emprego. Você nos primeiros passos da comunicação, você consegue identificar quem é que estava com você ali, que hoje continua no mercado de comunicação e estava contigo ali no início? Claro, claro. Quando eu saí da BA e fui para a RBS, na BA eu era assistente executiva e assistente de marketing. Mas era uma empresa de tecnologia que tudo vinha pronto, a gente só localizava no Brasil. Então, por exemplo, na época, vocês imaginam, tinha anúncio na fachada da Nasdaq, da BA. Porém, aqui no Brasil, era realmente algo muito segmentado, muito nichado. Eu senti, de fato, entrar no mercado publicitário e foi propositalmente um movimento quando eu fui para a RBS. Então, as pessoas da RBS, a gente tem um grupo da RBS. Não. Beijo pra eles devem assistir também. Um grupo super ativo com a Ana Matoso. Eu tava falando com a Ana hoje. Não. Deve estar o Nilson por ali, deve estar Henrico Janelli. Henrico, Não. Salvador, Claudinho Santos. Não, é um time... Enfim, é um time icônico. Nossa, a Amandinha, enfim, todos grandes. Nossa, muita gente. Dani Beckman. Gente, é uma lista gigantesca. Eu não poderia me atrever a mencionar todo mundo porque eu vou esquecer, mas são todos muito queridos e muito próximos até hoje. Caramba. Muito. Não, a turma da RBS tem essa característica mesmo, né? E todo mundo comenta a respeito do grupo da RBS. Foi uma época, Marquinhos, assim, que a gente fundou... O Gianzinho falou a respeito disso. A gente não é concomitante, mas ele também trabalhou lá. Foi uma época que o marketing publicitário ascendeu muito no Brasil. E aí começaram, né, assim, enfim, as caravanas, os grandes eventos. E era uma época que não tinha rede social, não tinha... Era outra né, pegada. A gente estava falando né? disso no caminho, inclusive. Era outra atmosfera, né? Assim, outra possibilidade de alcance e frequência. E, enfim, a gente fez várias coisas muito bacanas. Era uma época que a RBS investia muito, por exemplo, nos eventos de mercado, entendia a importância de network, do relacionamento, enfim, da construção de boas relações. Então, Até foi porque bem legal. quem constrói os maiores eventos tem que acreditar em evento, né? Claro, Poxa, exatamente. Seria uma contradição, né? Não, e poxa, sempre foi referência. Até comentei na época do Gianzinho, volto a reforçar, eu trabalhei no Globo um tempo, o Globo também olhava, porque a RBS tinha tem até hoje, né? Enfim, essa vocação por quem quer falar com o Sul, fala com a RBS. A RBS sabe fazer Uma isso. notoriedade. Né? Tem autoridade para isso, como o Globo fazia lá no Rio. Né, tinha essa... Exatamente. Com eventos, não só com o produto, não só com a Zero, né, enfim, mas com tudo, com o Kazuca que veio depois, Sim. enfim, né, com os eventos todos. O Marco, meu marido, trabalhou no Kazuca. Eu tô falando de 2010, né, gente? A gente tá falando de 12 anos atrás. Eu era outra referência de mercado. Como mudou também, muito. né? Ali foi uma virada de chave também, né? Sim, Demais. sim. Muito legal. E você, Albertinho? A gente falou do Júnior, mas quem que era a sua turma ali do começo da Editora Globo? Nossa, a Editora Globo era uma turma muito gostosa, que a gente tem muito contato até hoje. Eu trabalhei lá com o Coraza. E deve ter começado na época do Coraza mesmo, Foi, né? eu já tava lá antes dele. Daí só. o Coraza foi, aí ele foi meu diretor logo que ele entrou. Depois o Coraza virou diretor-geral, eu fui promovida a gerente da Quem, então eu cuidava da revista, dos eventos, de tudo. E depois eu voltei a trabalhar com o Coraza quando ele me chamou para ir para Turner, junto com o Samuel Sabag, que também era meu par na Editora Globo. Junto com a Editora Globo inteira, porque ele levou a Editora Globo inteira pra... Ele, inclusive, levou. Eu conheci a Robertinha, o Coraza e a Samuca na mesma ocasião. Vocês conheceram na Turner, né? Não, o nós Coraza foi conhecemos meu na líder Editora por 12 Globo. anos. Na Editora Globo vocês Na conheceram. Editora Globo também. A Sabrina entrou, eu tava lá. Aí era essa turma. Era área de marketing que você entrou? Marketing. E você era E eu comercial? Tava em comercial, em publicidade. Sempre fui. Aí tava Coraza, o Samuel, Sabrina, eu, ainda tinha Fábio Morgado, que tá com a gente hoje. O Alebete, que é super verdade, amigo né? até hoje. Ale Barsotti. O Ale Barsotti, a Tida. Então teve uma turma muito legal e que vamos juntos até hoje. E aí eu fiquei na Editora Globo. Eu fiquei 12 Já era no anos, Jaguarelli, mesmo prédio do meio mensagem, né? Era. Que não existe mais aquele prédio, né? Sério mesmo? Agora é um terreno e estão construindo alguns galpões, umas coisas. Mas eu trabalhei lá sempre, de 2000, que eu entrei, até 2012, que foi quando eu saí.
Aí eu atravessei o Rio, fui pra Editora Abril. E aí... Você trabalhou na Abril de que ano a que ano? Eu trabalhei na Abril de 2012 a 2015. Nossa, minha irmã trabalhou lá no comercial, Fátima Ottaviani. Trabalhava na equipe da Ivanilda. Da Ivanilda, sim. Tinha a Marta, tinha a Ju, era uma galera da pesada também, que eu gostava muito daquele time lá. E minha irmã hoje tá na Editora Globo também. É Mas muito você legal. cuidava da quem? Eu cuidava da Ken. Da festa mais desejada do... Meu, A festa verdade. mais desejada. A festa da Ken era a festa do mercado, da Ken, né? na sequência do Maximídia, né? É verdade. Era no mesmo dia. Era uma entradinha na lateral Isso. E a Ken, pra mim, foi uma grande virada, assim, na minha carreira. O lançamento da Ken, né? O lançamento da Eu época. tava no lançamento da Ken, porque a Ken lançou em 2001. Então, foi meu primeiro ano como executiva. Então, eu trabalhei a revista há muito tempo. E aí, em 2010, eu assumi a gerência da revista, na época era revista, o site, e a parte de eventos. Que aí foi quando a Sabrina chegou. Então, a gente trabalhava muito próxima. E foi uma grande virada, né? Porque eu sempre tive muito esse olhar para conteúdo, para fazer coisas integradas. É a parte que eu acho que a gente trabalha, que é a mais legal e hoje em dia é essencial, né? Sim. E ali foi um momento de virada mesmo do mercado, onde a publicidade estava migrando para as marcas estarem presentes nos eventos, vou ter uma experiência mais 360, e isso era um grande desafio, porque a gente, como a Sabrina falou, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha essa capilaridade que tem hoje. Então você tinha que fazer aquele evento super desejado, badalado, levar aquilo como conteúdo para as pessoas pela revista. Era o PR do evento, assim, lá. Exatamente, e criar conteúdo interessante para alimentar o site, que era o mais rápido que a gente tinha, né? Que conseguia subir ali poucas horas depois, mas ainda fazer aquilo render um conteúdo para uma semana toda, no caso das mensais, ainda para um mês inteiro. Então, foi ali uma grande virada de chave, que eu acho que é o que hoje é o mais importante que qualquer executivo de vendas, qualquer executivo de negócio tem que ter, essa visão do que é importante para a marca, do que vai ser bem aceito pelo consumidor e que traga um benefício para a empresa. Então, essa junção é muito importante. E ali eu acho que a gente teve uma bela escola de como fazer isso, de como abrir uma baita empresa, né? Uma baita empresa, não tem o que falar. Você sabe que a Rô estava comentando, né? Tava descrevendo esse período, e foi uma época que foi o primórdio do que a gente chama hoje de branded content, live marketing. E eu lembro que chegou um momento que a gente se olhava e a gente derrubou aquele tradicional cardápio de ativações, que era aquela coisa prateleira, e aí a gente falou, não, vamos ouvir que de fato os clientes, qual a estratégia, qual o objetivo e como que a gente pode, nesse ambiente que a gente tem, né, com o respaldo de marcas críveis, aportar isso. E eu lembro que a gente deixou de apresentar um cardápio gigantesco, né? Que era algo super tradicional nas reuniões, né? Ah, que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. E a gente começou a... Não, tá, eu tenho aqui alguns cases, mas deixa eu entender. Eram media deixa eu kits customizar. espetaculares, né? E que, na verdade, puxa, fazia com que... Levava o olhar que eu estou ali vendendo a revista, o site. Eu não estou vendendo o automóvel, a companhia aérea, o alimento, a cadeira. Eu falo de cadeira porque até um dos primeiros veículos que eu fui visitar foi a Editora Globo, né? No comecinho da minha carreira, porque o Alexandre Paladino me atendia pela Casa de Jardim. De fazer muita coisa com a Casa de Jardim, né? E eu lembro que eu fui lá visitá-lo, inclusive no prédio do Jaguaré, né? Eu vinha para um Maximídia e passei lá antes e tal, que eu trabalhava em agência na ocasião. E eu gostava muito, era uma revista que... Eu lembro muito bem, cara, da edição de 50 anos da Casa de Jardim, que foi bem nesse período aí, né? Que a gente trabalhava fortemente ali a revista. E a Editora Globo era fantástica, mas tinha coisa muito, muito bacana. Não, sempre foi, né? Muito. Era mesmo. Foi aí uma grande escola. Eu tenho um carinho gigante pelas marcas até hoje, né? Todas elas, realmente foi um grande aprendizado. Até para hoje, para esse branded content, para tudo isso que a gente tem que fazer, eu acho que a gente começou uma virada ali, né? A entrada no editorial, porque imagina a redação, era
Sim, um negócio Olimpo, blindado, ainda mais nas organizações Globo, cara, era... Ô, Sá, e nessa época aí vocês deixaram de apresentar aquele cardápio inteiro de aquelas reuniões de, nossa, tem todos os produtos, vocês começaram a direcionar e fazer coisas mais customizadas, projetos mais direcionados pro objetivo da marca? E sabe uma coisa que eu acho que foi um ganho, né? E que a gente fez isso organicamente, a gente jamais planejou, sabe? Assim, Aconteceu naturalmente. Pelo menos para minha carreira, e eu acho que para aquele nosso momento, se você discordar, por favor, me diga, Robert, o marketing começou a participar efetivamente das reuniões comerciais. Então a conversa começou a ser uma conversa mais efetiva e abrangente. Porque às vezes de marketing para marketing existe ali uma linguagem e as coisas encaixam. E aí a Roberta, por exemplo, já vinha com a solução comercial. Então a gente saía de uma reunião com um status mais produtivo. Deixou de ser aquela coisa, não, deixa eu lá ouvir, agora deixa eu trazer para casa e pensar em alguma coisa que eu vou te oferecer. Deixa eu levar essa lição de uma casa. semana não. depois. Óbvio que a gente, depois desse brainstorming super aberto e gigantesco, a gente voltava e estruturava uma proposta. Mas as amarrações que a gente tinha a habilidade de fazer naquele momento, acho que foram muito produtivas, né? Não, sem dúvida. Quando a gente trabalha com as áreas em conjunto... Não, é muito diferente. É até clichê de falar isso, todo mundo tem que trabalhar junto, mas a gente sabe que na vida real, ainda mais no nosso mercado, que tem muitas barreiras entre as áreas, muito ego, muita coisa assim, você conseguir efetivamente fazer o marketing junto com vendas, junto com redação, é ganho para todo mundo efetivamente. E eu acho que a gente conseguiu levar isso de uma maneira muito boa. E hoje na Warner a gente consegue já fazer muita coisa desse tipo. Tudo bem, nós estamos falando 10 anos depois. Foi uma década atrás. Foi uma Mas eu vou falar pra vocês que, olha só, essa cultura ainda permanece lá na Globo. Porque outro dia minha irmã chegou toda orgulhosa, falou assim, a gente vai fazer um projeto, se eu não me engano é uma linha branca de uma, sei lá, de uma Electrolux da vida, enfim, Brastemp, sei lá, pra falar da lava-roupa, só que pra falar do uso consciente. E aí eles pegaram a Mônica, do Maurício de Souza. É o case recente. É o case recente. E ela tava toda orgulhosa. E eu fiquei super orgulhoso. Eu falei, nossa, que animal. Porque a Mônica usa uma roupa. Verdade. Então ela abre o armário, tem, sei lá, 3, 4 vestidos que é o mesmo. Então, assim, você não precisa ter uma loja dentro da sua casa, né? O lance do uso consciente. Foi animal. E ela falou, você sabe quem tava na reunião? Tava a agência, o Maurício de Souza. Eu falei, cara, isso é legal, sabe? Isso é muito legal. Participar a cadeia inteira. Eu falei assim, vamos pensar num negócio legal, diferente, fazer a diferença. Não, e a gente viveu na indústria, cara, o nascimento da quinta roda no carro, entendeu? É o lance da gente pegou um momento de transformação. Fazia sentido as redações serem blindadas, claro, né? Só que daí eram blindadas para tudo. Não só no hard news, não só na economia, mas no entretenimento, né? E eu falei assim, cara, não, a marca tem que ser bem-vinda. A marca pode nos ajudar a contar histórias, né? Ela pode participar podemos estar na mesma mesa, sem perder toda a independência editorial, sem deixar de ser sério, enfim. É para compor e para contar melhores histórias, no final das contas. Exatamente. Né? A isenção editorial é fundamental e vai sempre ser. Sim. Mas na verdade é isso, assim, como que a gente consegue compor histórias legítimas, verdadeiras, agregar e um emprestar valor para o outro e assim a gente chegar no que realmente interessa, que é o interesse do consumidor. Né? Sim, sim. Tá do outro lado. E aí falamos da infância, falamos do início da carreira, demos algumas avançadas aqui, mas eu queria voltar um pouquinho, sabe? Porque existe um momento, né, que você sai da operação, tá, e passa a fazer parte de um núcleo de gestão. Né? Você lembra em que momento que foi a sua primeira atuação enquanto linha gerencial, né? Onde você passa a ter um time, né? E passa a ser responsável por, além de entregar pizza, além de fazer tudo, de conduzir a carreira das pessoas e também servir de referência para elas? Nossa, quando você passa a ter time? Como se fosse hoje. A minha primeira cadeira gerencial foi justamente na Editora Globo. E eu lembro que até eu recebi um feedback na época que eles não tinham total certeza sobre a decisão sobre mim, não pela qualidade da entrevista ou pelo potencial, mas porque eu era muito nova. Caramba. Tinha 27 anos. E era uma responsabilidade muito grande, né, Lira? Porque... Né, Lira? O apelido da Robertinha, meu apelido pra ela. Porque eu cuidava de todas as marcas do ponto de vista do live marketing, né? Dos eventos, das coberturas de merchandising e patrocínios. Então,
depois que eu fui contratada, que eu recebi esse feedback, eu falei, poxa, será que de fato isso deveria impactar, né? Eu acho que era muito mais pela questão da condução das coisas, da maturidade e não pelo potencial ou pela qualificação. Mas eu fui lá e aí foi com tudo, né? A Sabrina já chegou chegando, né? Ela chega marcando presença, sempre foi extremamente competente, independente da idade, da cara de nova. Ela sempre foi muito competente. Acho que ela conquistou as pessoas ali muito rápido. E um time muito bom. Então, eu ia falar, a receptividade da equipe foi legal com você? Acredito que tinham pessoas mais velhas na equipe. Tinham pessoas mais velhas. Gente, sempre oscila. O primeiro momento é sempre eu digo que a liderança ela tem um quê de solitário, né? Porque no primeiro momento é difícil você compreender exatamente qual a expectativa do outro em relação a você. E eu falo isso sempre, porque realmente é a minha crença. Cada pessoa é um universo inteiro. Então, ela vai ter o seu repertório, né? A sua história pessoal e a sua expectativa profissional, o seu contexto naquele momento pessoal. Enfim, tem muitas coisas que impactam a relação. E vão ter aquelas pessoas que vão querer autonomia e vão achar que a autonomia é o importante. Vão ter as pessoas que vão querer a sua defesa. Sim. Então, cada pessoa é um universo. Eu sempre digo que eu tenho claro o que esperar de mim em termos de gestão. Assim, ó, esperem isso. E, acima de tudo, esperem sempre ter conversas francas comigo. Sim. E esperem de mim também a disponibilidade para ter conversas difíceis. Porque eu acho que a premissa de uma relação respeitosa é que você seja inteiro ali, né? Que você, de fato, receba e dê feedbacks transparentes e verdadeiros. Então, enfim, no primeiro momento eu acho que oscilou um pouquinho, justamente pelo fato de eu ser bastante nova. Mas eu acho que depois passou rápido, né, Lírio? Passou, porque você... As inovações, as ideias, já começam a fazer... Eu acho que depois foi... É isso, assim, e confiança a gente também não pede. Sim. Não se pede nem se compra, né? Não, pelo menos uma conquista, né? Lógico. Então... Não, e outra, eu falo isso porque, inclusive, nós tivemos aqui um dos convidados, que foi o Marco... Scaldelai, que foi presidente da Bombril com 36 anos. Eu lembro dele. Acho que a gente atendeu ele. Não. Eu acho que sim. Ele é um cara fantástico. Ele é um cara... Inclusive, foi um dos primeiros recebidinhos que a gente recebeu aqui. Uma série de livros dele. O cara é sensacional. E foi uma pergunta que eu fiz. Falei, cara, 36 anos de idade, chegando numa casa que provavelmente devia ter vários cinquentões lá. Como é que foi? E você com toda aquela energia. Porque você... É natural que todo mundo que chega quer imprimir a sua história, imprimir as suas mudanças, que você analisa suas ideias, você, né? Algumas coisas merecem ser evoluídas e é para isso que eu tô aqui. E a mudança, muitas vezes, ela não é enxergada de uma maneira tão carinhosa logo de cara, né? Depende muito, né? É isso, cada pessoa é o universo inteiro. Tem pessoas que vão receber a mudança com uma vibração enorme. Tem pessoas que vão receber com... É meio que assim. Precaução. Nossa, será que ela vai tirar a gente numa zona de conforto? Sabe? É que assim, quando você está num ambiente. Se vê da zona de conforto. E isso é uma coisa assim, também muito contextual. Eu tô falando de alguns bons anos atrás, 12 anos atrás. Eu acho que o universo corporativo também mudou muito de lá para cá. Muito. Então, de fato, a primeira sensação da maioria, não posso generalizar, mas da maioria das pessoas diante de uma mudança é o medo. Sim. É você se prevenir, né? E depois confiar. Tem pessoas que não, que são mais espontâneas e confiam no primeiro momento. E assim foi. Não, e a gente vive hoje um momento que as lideranças chegam mais cedo. Né? Hoje em dia com as startups, hoje em dia... até porque como o trabalho existem várias disciplinas. Hoje, cara, hoje a gente viu, tem lá o cara de SEO, tem o cara de social, e por mais que... Pelo motivo de ter muitas áreas, acabam tendo muitas lideranças. A liderança chega numa época muito prematura das carreiras das pessoas. Né? E quando a gente fala do seu período, sabe, já não era esse contexto. Não se tinham tantas lideranças. Você não conseguia trocar tanto com lideranças na mesma faixa etária. Marquinhos, e eu vou te dizer uma coisa que, óbvio, tá no meu repertório, no meu contexto, pode não ser aplicável para muita gente, mas apesar de eu ser nova, eu tinha passado por todas as etapas. Estágio, assistente, analista, todas as etapas. E foi importante.
Sim, Então, com o Scaldelli intensidade. falou a mesma coisa. Ele falou, cara, eu nunca pulei uma cadeira na minha Pulei carreira. um degrau. Que é esse Só que problema. eu achei legal você comentar isso do lance de trocar ideia, que vai muito de encontro com o que o Scaldelli falou também do primeiro evento que ele foi de presidentes. Ele falou, cara, eu chegava lá, tinha 36 anos, tinha lá os 50ões, 60ões. Só que os 50ões e 60ões quiseram se aproximar dele do tipo assim, cara, o que esse cara tem? Eu preciso saber. Sabe? E aí ele falou, cara, e foi legal porque os outros presidentes me procuraram, você entendeu? Pra saber um pouco como eu pensava, da minha cultura, da minha ideia, enfim. Isso eu acho que é legal, né? E isso realmente mudou. De um tempo pra cá, você vê hoje gestores excelentes e que pegam equipes enormes e com pessoas mais velhas aí, pessoas de 25, 27 anos também de idade, assumindo cargos... E Lu, de liderança. por falar em mudança, né? Acho que você também, Robertinha, teve uma mudança muito importante, que é um momento onde você muda o meio que você trabalha, né? Você sai ali da editora, das editoras, né? Enfim, e passa aí para um meio de muito desejo, que era o meio de TV fechada e depois de TV no contexto geral, né? É verdade. Em que momento que acontece isso, Robertinho? Eu tinha esse desejo enorme de trabalhar em TV, sempre consumi muito conteúdo de TV, sempre gostei. E eu já tinha essa ideia na cabeça e sempre ia tentando com as pessoas que eu conhecia. Sempre era comercial. Sempre era comercial, sempre. Bichinho picou a primeira vez. É verdade. Era. Então, é uma coisa que me dá muito prazer fazer. Legal. É demais. Eu sempre fui comercial também. E aí, eu conheci a Gisele Ginsberg, que é uma maravilhosa. Beijo pra ela, se ela vai assistir também. Então... Chama ela pra vir aqui. Disney. Chama ela pra vir aqui. Disney. Tem que vir. Tem que vir. Disney. Oi, uma lembrancinha da Disney pra deixar aqui. Ia ser legal também. Compõe. Gisele vai ter que vir e vai ter que trazer. Tem que vir e tem que trazer um presente. Exatamente. Mas a Gisele, ela entrou na Globosat também como trainee e eu na Editora Globo. Então a gente foi se conhecendo do mercado mesmo, de atender as agências, porque também comecei com as agências pequenininhas, clientes diretos, médios, né? Então, segui esse caminho. E aí, eu sempre falava com a Gisele. Falava, Gisele, me leva, quero ir pra lá, quero ir pra lá. E aí, surgiu uma oportunidade. Eu conversei com... Ela me indicou. Conversei com o Fred, o Herbert, que estavam lá na época. E eu fui pra equipe da Cissa. Sim, Cissa, então, que é maravilhosa. A Cissa também é uma querida. E a Cissa me ensinou muito de televisão. A Cissa era uma pessoa super técnica, conhecia muito do negócio, tinha muito tempo também de mercado. E isso faz toda a diferença. Porque mudar de empresa, né, você já tem que aprender muita coisa, mas mudar de meio... Não, e outra, meio televisão, né? Televisão era totalmente diferente. Muito fechado. Muito fechado, né? Era uma panelinha também ali. Então... eu vou te falar. O Coraza ajudou muito. Eu acho que boa parte de excelentes profissionais entraram nesse meio pelas mãos do Coraza. E eu vou te falar, era o desejo de, sei lá... Todo mundo. Talvez de 99,8% das pessoas do comercial. Era trabalhar numa emissora como o Grupo Globo, por exemplo. Turner, como foi uma briga boa pra Globosat. E aí eu consegui... Eu também, quando eu coloco uma coisa na cabeça, vai, né? Isso é determinação. Ela é determinada. Eu queria muito ir. E foi uma experiência maravilhosa, aprendi demais, trabalhei com produtos maravilhosos e uma casa que me deu a oportunidade de criar muito conteúdo, programas diferentes. A gente já começava ali um atendimento efetivamente 360, então tem que aprender muita plataforma nova, muita coisa. Eu acho que o contato publicitário, né, mudou demais nesses anos, porque hoje nós temos em qualquer veículo muitas opções de plataformas, tudo isso. Então, é realmente o conteúdo sendo distribuído por várias plataformas. E isso, pra gente, é um desafio. Como você vai levar o cliente, colocar as marcas também nesse contexto, para que quem está assistindo, quem está consumindo aquilo, não se sinta agredido e se sinta motivado a consumir. Então, tem todo esse quebra-cabeça que é muito legal. Então, eu tive uma passagem, eu fiquei 4 anos na Globosat. Legal. E trabalhei com todas as marcas. Qual foi o ano que você ficou, período de ano? Eu fui de 2015
a 2019. Olha, já estamos recente. Já aqui, estamos hein? recentes. Eu cheguei até a fazer alguns trabalhos junto com a Robertinha, sabia? Exatamente. Legal, hein, cara? Foi lá Pela que nós nos Myriad, conhecemos, exatamente. né? Na época do Globo. Não, na época da Myriad. Da Myriad. Ah, verdade. Exatamente. Eu vendi o primeiro projeto de Exatamente. Myriad lá na Globosat, que legal. foi pra Unilever, a inserção, né? O que Da- colocaram? da Foi o Kibon. outdoor que inseriram? Não, cara, foi o produto. Foi da Kibon, não foi? Foi da Kibon. A geladeirinha, uma geladeirinha. Uma Nossa, ficou geladeirinha muito da legal. Kibon. Agora eu não me lembro qual programa era. No programa do GNT, que tinha uma geladeirinha da Kibon em cima da mesa. Foi, assim, uma coisa... E foi através desse trabalho que boa parte dos negócios desenvolvidos pela Myriad foram vendidos, porque era o exemplo que a gente tinha. Era um exemplo real. Exatamente. Porque, na verdade, existiam Caraca, foi o primeiro case? Exatamente, Foi. porque existiam muitos legal, cases hein? de fora. Né? A Nós gente mostrava dois. um monte de trabalho gringos lá e a gente mostrava isso daí. Meu, era animal. Animal. Foi muito legal. demais. E depois Ford, que aí a gente colocava Sim. um monte de Aí outdoor era nos carro na programas rua, da né? Off, era muito legal. Muito legal. E aí, eu sempre mantive muito contato com a Sabrina, com o Samuel, com o Coraza, né? A gente ficou amigos da editora. E aí estavam os três na Turner. E aí, um dia conversando com o Coraza, com o Samuel, eles falaram, você não quer vir? Falei, putz. Né, dá aquela coisa assim, e dá aquela batedeirinha no coração, mas aí é o que a gente fala, né, da importância das pessoas na nossa vida profissional, né, de você se sentir bem, de você confiar nas pessoas que você trabalha, independente de qualquer coisa. Exatamente, a confiança. A confiança, Acima de tudo. exatamente. E a humanidade, é o lance do valor humano da pessoa. dúvida. Isso faz a diferença. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então, para mim, meu, isso é o mais eu importante. sou desses. Então, porque eu trabalho pra caramba, eu sou super Caxias, então eu vou trabalhar Eu em mesmo. qualquer lugar que eu estiver. Sim, lógico. Mas eu acho que tudo é uma composição, claro, uma empresa legal, que te dê possibilidades, coisas divertidas, né? Porque eu acho que a Lógico. gente tem que se divertir com o que a gente faz. E sem dúvida as pessoas fazem uma grande diferença. E aí o Coraza falou, vem, o Samuel falou, vem, tinha uma vaga na equipe do Samuel. E aí a Sabrina tava lá, eu liguei pra ela e falei, Sabrina, o que eu faço? Eu lembro que eu tava num táxi na JK quando você me ligou, eu lembro até hoje. Sabrina. O que eu faço? Aí, porque também é muito difícil você sair de uma Globosat. Eu lembro. Não, No então, momento, não, eu é assim, lógico. Robertinha, saiu. Num momento maravilhoso, Não, uma empresa que eu tipo adorava. Assim, caraca, mas todo mundo querendo entrar, ela me sai. Foi, Não, foi. e no momento, e eu lembro que era justamente o período que a gente trabalhava juntos ali, né? E era um momento da Robertinha, um momento muito bom dela internamente. Eu tava... Né? Nossa, Tava- Roberta, deve ter sido Foi. difícil. Foi uma meu. decisão muito dura, mas como a gente estava falando, né? As entradas no Pay TV também não são fáceis. Então, fazer essa transição, ou eu fazia ali, ou eu ia perder o time. E eu queria ter uma experiência também numa multinacional. Exatamente. Não, e é muito louco. Eu lembro que eu fiquei muito... Eu fiz o processo meio que inverso, né? Eu trabalhava na HBO, participei de um processo para trabalhar com a Gi, né? Aí a gente avançou, tal, teve muitas conversas ali. A Gia era Globo. A Gi era Globosat. Globosat. Falei com ela, falei com o Herbert, falei com o Fred e tal, não sei o quê. Cheguei muito perto ali, né? Aí acabou que optaram por um outro candidato excelente, que inclusive tá lá voando hoje, né? E aí, no momento, eu falei assim, pô, gente, obrigado, tal. Aí que me indicaram, né? O próprio Herbert me indicou, falei assim, poxa, mas eu vou te indicar pra uma empresa, né? Que minha esposa tá tocando, inclusive e tal, que era a Mir. E aí que eu fui pra lá. Né? Ana Paula, né? Ana Paula. E era uma... E aí a gente acabava trocando muito. E eu lembro desse período da Robertinha. Robertinha voando ali. Tava um período muito legal. É uma empresa maravilhosa. Conteúdo... Não, eu lembrei. Eu tinha esquecido qual era o link que era porque eu devia fazer. Quando eu comecei a conversar com o pessoal lá, eles me perguntavam muito sobre a experiência de HBO. Né? Porque HBO no Brasil tinha, na ocasião, era Cinemax, só que tinha operação comercial, né? E era uma operação muito pequenininha, perto de uma operação gigantesca de Globosat, né? Mas todos eles tinham uma curiosidade sobre a vivência de empresa multinacional. Que é outro bicho. É outro. Né? Acho que outra vocês coisa. duas veem isso hoje, né? O quanto é legal, né? O quanto é peculiar você estar numa empresa global. Exato. Na época eu conversei muito com a Cissa, com a Gisele, depois conversei com o Fred. E aí eu falei, eu vou. E é outro mundo. É muito diferente. A produção, né? Vem muita coisa pronta. Então, a gente tem... É uma outra dinâmica. Conhecer como os outros mercados atuam.
também é uma coisa fascinante, porque a gente sempre fala, né, que o Brasil é diferente, e ali você vê que o Brasil realmente é diferente. Sim. O jeito que a gente negocia, as relações com a mídia, com as produções, com tudo. Então, ali eu tive possibilidade, né? Hoje eu falo muito, a gente fala com a Argentina, com Chile, com México, algumas coisas com Miami, mas eu tive a oportunidade de fazer até um branded content aqui para veicular no Chile, com legal. host chileno. Então, assim, coisas que são muito, muito legais de vivenciar. E aí, a visão do mundo amplia. É uma das maiores muito. empresas de mídia do mundo. Deixa eu te perguntar E uma coisa. agora, então, né? Agora, Que então, agora a Eu gente tenho uma juntou. dúvida. Quando eu vejo televisão, eu nunca trabalhei em televisão. Trabalhei na MTV, mas eu não era área comercial. Era sistemas de programação no momento que eu tava decidindo o que eu ia seguir como carreira. Aham. Mas eu via que era acelerado, programa ao vivo, blá blá blá, aquela coisa doideira de televisão, mundo mágico. A velocidade de um canal fechado Pay TV, perto de uma velocidade de uma emissora como o Globosat, de canais de Globosat hoje. A velocidade ela é um pouco menor, a cadência ela é um pouco mais... Dá um pouco mais de respiro? Ou é aquela velocidade de programa de... Meu, tem que fechar amanhã, vai fechar, precisa de hoje... Aquela velocidade que tem a televisão... Eu nunca trabalhei em televisão aberta. Eu sei que a televisão aberta é um pouco mais nervosa nesse Não, sentido vejo assim, de prazo. eu vejo os caras na Band. O Delen fala, o Delen ele usa um termo que ele fala assim: cara, trabalhar na Band era jogar na Bomboneira com a camisa do River Plate. Assim, todo dia. É todo dia. Mas aí são os desafios, né? A Warner, por exemplo, a gente tem a OPEC na Argentina. Então, você tem ainda um prazo. E que cada vez mais a gente diminui esse prazo, né? Antes era 3 dias, 2 dias. A gente já consegue. Eu faço isso hoje. Eu tenho uma parte operacional minha que fica na Argentina. E a gente tem esse... Não delay, né? É um delay que a gente... Vai cada tempo que passa, a gente vai reduzindo. E depende do canal, né? A gente tem canais que tem uma programação um pouco mais tranquila. Mas quando você pega a época de Champions League... Você tem que entrar no campo com o Real Madrid e o Barcelona, literalmente, né? Então, tudo tem que acontecer ali. E a gente tem branded content antes, que é o que eu tava comentando com você, né? O Jogada Certa, que é um branded content que acontece antes do jogo. Tudo isso tem que estar muito azeitado, tudo redondo, porque vai entrar o correspondente lá da Europa falando, o jogo tá ali. Então, e toda a parte de montagem também, né? Desse trilho de programação tem que estar muito, muito bem feita. E hoje também, que joga da TV, joga pro YouTube, a rede social que chama e depois comenta. Então, você atende a marca que é atendida na gringa, cara. A sinergia todas tem as que ser... A lua tem que estar no lugar certo, na posição certa. Mas a gente tem que alinhar os astros na mão, né, Sabrina? Não dá pra esperar. Então, é isso. Eu acho que tem essa temperatura. Mas isso também é o que dá emoção no trabalho que a gente faz, né? Lógico. Porque... Meu, a hora que passa, você fala assim, caraca, que animal! Eu acho que o avião vai levantar voo aquele horário. Cheio ou vazio, né? Se você perder aquele jogo, você não tem como voltar e fazer outra coisa, fazer de novo. Então, tem que ser um trabalho muito bem orquestrado entre todas as áreas para que tudo realmente funcione. Então, a Robertinha falou de avião que me lembrou transporte, que me lembrou ônibus. Que me lembra Carrega Mais. Coloca, por favor, na tela aqui o Carrega Mais. Quero contar para elas aqui, também para minha audiência, o que é Carrega Mais. Imagino que muitos de vocês já conheçam, mas enfim, para quem não conhece, Carrega Mais é a empresa lá do Carlo e da Paula, que eles trabalham com mídia nas costas dos ônibus. Nas costas, não, nas cadeiras. Nas cadeiras, desculpa, na cadeira. Eles são criadores desse formato, né? O Backseat, ele é um formato que tem uma interatividade, uma permanência na frente do cliente durante muito tempo, né? Porque hoje o busão é quem leva o Brasil de verdade para os seus trabalhos, para os seus estudos e para tudo, para o metrô, né? Então, eles hoje trabalham aí com uma frota de 20 mil ônibus, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife e Goiânia, né, e tem uma conexão muito interessante. Hoje o QR Code, que é um elemento tão utilizado, né, funciona super bem lá na Carrega Mais, entendeu? O cara tá lá de frente para as costas do passageiro da frente, ele acessa ali, tem uma continuidade da conversa dele no mobile, e o pessoal da Carrega Mais é cracaço nessa história aí. Atingem mais de 12 milhões de pessoas e atingem também por dia. E atingem também o nosso coraçãozinho, porque eles patrocinam aqui a nossa... o Papo de Amigo, os nossos eventos, e estão com a gente desde o começo. Exatamente. Né? E crescendo também, viu? Eu fico muito feliz, sabe? Acho que quando a gente vê o início da Carrega e o que a Carrega é hoje,
né? De certa forma, guardadas as proporções, é o que acontece com Amigos, né? A gente começou lá bem no comecinho, quando tinha só o prêmio. Na medida que os eventos vão chegando, né? Eles vão estando com a gente, estavam com a gente na live, estão com a gente hoje, estão com a gente nos eventos, né? E é uma turma bacana. Não, é uma turma bacana e contratando gente bacana. O grande Sandro Moretti tá lá no timaço também. Exatamente, o Sandro Moretti tá lá, né? Junto com a turma, estava com a gente lá no Festival Elan também, né? Vamos Premier. Vamos Premier, são patrocinadores do Elan. E Carrega Mais, muito obrigado aí. Você que quer falar com o público aí que anda de busão pelo Brasil inteiro, fale com a Carrega Mais, com o time do Sandro Moretti. Exatamente. E falando de transporte, vamos voltar para uma área que eu gosto muito. Para quem não sabe, eu tenho um simulador de voo na minha casa, que inclusive eu montei outro dia, porque teve uma atualização do Top Gun. Podia usar isso para o próximo merchan. Mas teve uma atualização do Top Gun e eu voltei a montar o simulador lá. Outro dia fiquei jogando um monte e tal. Beleza. Latam saiu, foi para Record e depois Latam num outro patamar, uma nova história. Como enfim. é sair e voltar, hein? Na verdade, foi tudo muito bom, sou muito grata. Não só... Inclusive, quero até dar um passo atrás, comentar sobre o convite da Record. Eu tava num dia... Eu não estava buscando oportunidade no mercado, eu estava literalmente com 3 NDAs assinados na Latam, momentos super complexos, vocês acompanharam a maior crise da aviação mundial, e totalmente dedicada. E aí um dia eu recebi uma ligação dizendo que eles tinham, enfim, buscado alguns nomes no mercado e que meu nome tinha sido bastante citado, recorrentemente citado, e que eles queriam me conhecer. E eu falei, nossa, sério? Completamente fora do radar, né? Peraí, essa época você estava na Latam e recebeu o Record, ou você estava na Record e recebeu outro convite? Não. Aconteceu exatamente a mesma coisa nas duas situações. Nossa, então já essa pode passagem, falar. Essa passagem eu estava na Latam, já na crise, na pandemia, e recebi essa ligação da Record na época do Wagner. Grande. Querido Wagner. E do Wilton Madeira, que foi meu líder direto durante essa jornada na Record. E aí falei, nossa, mas realmente não tinha... Não estava buscando, não tinha mapeado, não... Pensando isso eu comigo mesma, né? E agora, o que eu faço? Atendo, não atendo? Entendo que meu ciclo encerrou e parto para outro ou não? Enfim, aquela... Sendo absolutamente as borboletas franca, na barriga, né? Aqueles pensamentos, né, que coexistem na cabeça da gente. E aí fui escutar. Foi uma condução, assim, de um processo tão bacana, tão transparente, tão honesto, tão olho no olho, assim, e aí eles me apresentaram um projeto que tinham para a Record na ocasião, que era justamente a unificação das unidades de negócio, R7 com a televisão. Legal. E, enfim, depois de algumas conversas, eu optei por ir. Era um combinado da obra muito interessante para mim. Na verdade, era mais exposição, um time muito grande, o Jeanzinho muito interessante. Tava lá nessa época. Tava. Eu conheci o Jean, na verdade, eu já conhecia de mercado, mas tive a oportunidade de trabalhar com ele nessa ocasião. Era um time bastante grande, eu tinha 4 gerências comigo na ocasião. Eu tinha diretoria de marketing, pesquisa de mercado e trade, né, que é o marketing publicitário. E aí 4 gerências junto. Então, enfim, era um projeto muito interessante. E a gente atuou nesse intervalo com a consultoria do Boston Consulting, com a Korn Ferry, justamente para conduzir da maneira mais madura e mais importante assim, para todo mundo esse novo momento da Record. E aí, estou num dia normal de trabalho na Record, também não buscando mercado, sempre muito vinculada à Latam, porque enfim, foi uma história muito, muito profunda e muito importante para mim. Mas, enfim, segui na minha vida. E aí recebi uma ligação do meu atual líder, que fica no Chile, né, o Andrés, perguntando no meu momento profissional e se eu estaria interessado e disponível para participar de um processo para essa posição que eu estou hoje. Foi um processo super longo. Entre agosto e novembro aconteceu esse processo. Enfim, porque de fato ele me falou que ele queria conduzir com muito critério, com muita calma. Você contou pra mim no dia. A gente almoçou no dia do MMA, você falou pra mim. Te contei essa história, né? E, enfim, e aí essa é uma cadeira que é uma cadeira de branding e trade global. Então, no Brasil existe uma estrutura na geografia, liderada pela Mira e pelo time lindo que está aqui. E é o único país que tem uma estrutura na geografia. E, além disso, essa estrutura tem dotted line para o time que eu trabalho. E, além disso, a gente trabalha com Chile, com Colômbia, com Peru, Equador, Europa e Estados Unidos, que é o que a gente chama de long haul. Sensacional. Muito bacana. Realmente, assim, é um... E como é que é a sensação de voltar para uma casa que você já tinha um amor? Foi muito bom.
E numa responsa, né, Lu? Eu Olha vou te falar uma coisa que ela me contou. Ela falou assim, eu usei até a lista dos top 100 gestores votados para falar assim, olha só que legal. É totalmente verdade isso. Na fase final do meu processo foi exatamente quando saiu a lista. Que legal. E aí eu não sabia eu dessa. mandei. A hora que eu cheguei aqui, eu falei assim, eu vou comentar isso, porque eu lembro que ela falou e eu dei muita risada, achei muito legal. Assim, totalmente legítimo, verdadeiro assim. Que legal. Quando saiu a lista foi exatamente na fase final do processo, que eu não tinha nem consciência que era a fase final, eu sabia que era um processo longo. E aí saiu, e aí eu mandei como argumento reputacional ali, olha que bacana. Verdade, Lu. Conquistou o mundo, literalmente. Não, cara, conquistar o mundo. E muito louco, né? Não sei em que ponto, né? Agora voltando até mesmo lá para... Se imaginava numa posição de liderança global numa companhia desse tamanho, sabe? Marquinhos, assim, eu tenho sonhos imensos. Eu imagino, porque tem que ter mesmo. Tenho sonhos muito grandes. Mas se eu te falasse que eu desenhei exatamente assim, absolutamente não. Eu sempre soube, desde o começo da minha carreira, que o meu grande objetivo, meu grande fundamento era liderar uma marca na cadeira do anunciante e que de alguma maneira essa marca tivesse um propósito que tivesse conectado com os meus valores e que pudesse me ajudar a mover coisas que eu achasse importante. E eu sou muito grata porque realmente tudo isso está acontecendo. Eu acho que é uma energia tão gigante, né? Assim, que a gente coloca... Eu recentemente ainda comentei numa entrevista que eu fiz. É uma força estranha. Legal, é algo que a gente não consegue explicar exatamente, mas que você sabe desde sempre que é isso. Que alguma coisa assim deve acontecer. Óbvio que você não tem clareza, né, de todos os micropassos, mas... Sabe o que eu acho legal? A gente conversou muito, não? Foi muito legal. Foi muito almoço, bacana, né? A gente almoçou no Sky, lá no dia do MMA. Foi muito legal aquele almoço. E o que eu acho legal é quando o profissional conta a história da empresa, enfim, fala... E com brilho no olho, sabe? E a Sabrina, você tem essa parada. E aí a gente começou a falar, até fiquei emocionado contando algumas histórias. Nós chorões. E a Sabrina falou assim, cara... olha que ação legal que a gente fez. E, cara, o olho cheio de lágrima falando... na pandemia, assim, a gente levou... E foi o avião fretado, porque a gente fez... Cara, ela começa a falar das histórias que, assim... Que a mídia divulga. Inclusive, outro dia divulgou também, que teve um voo e tal, enfim... só que, cara, devia ser muito mais divulgado, assim, sabe? Que você fala assim, cara, que caralho, velho. Olha só que ação, olha que empresa, sabe? E ela contando com brilho no olho, cara. E que impacto? Porque no final das contas, é sobre o impacto dos negócios que a gente trabalha na vida do outro. Exatamente. Né? O quanto eu, enfim, recentemente tive lá, né, uma mudança de área comercial para empreender de fato no Amigos, né, que muita gente falou, pô, mas o Amigos ainda vai ser muito grande. Eu falei assim, cara, se o Amigos continuar sendo importante na vida das pessoas... É o que vale. É o que vale. Né? Se eu conseguir tirar da Robertinha hoje que ela chegou aqui com a mão molhada e que hoje que agora tá tranquila. Não, e tá mandando. Os convidados estão mandando bem demais, né, cara? Porque é essa oportunidade de contar essas histórias. A gente sentar aqui com tranquilidade, saber que estamos de fato num papo entre amigos, né? Para que possamos contar. Eu acredito que boa parte da galera que está nos assistindo aqui não conhecia um trecho ou outro dessas histórias que foram contadas. Sempre vem as novidades boas, né? Eu acho que até, né, entre as duas que se conhecem bastante, que a gente acabou nem explorando alguma história das duas, é que acho que a gente poderia explorar. Não, as histórias, Lu. O mais importante de tudo são as histórias. Sim. E sabe onde as histórias são muito bem contadas? Aqui, ó, no cinema, amigos. Vão ao cinema. O cinema é muito bom, cara. Exatamente. O Cris Persona falou assim, primeira coisa que ele falou, ele veio antes de me doer, ele fez assim, ó, gostei do merchan lá, viu, meu? Ficou bom pra caramba, tá? Ficou. Flix Media. Não, Flix Media, muito obrigado pela pipoca, pela parceria, né? Por estar com a gente aqui, por estar com a gente no Elan. O que a gente fez no cinema, gente, essa semana foi muito legal. A gente pôde reunir, né, o mercado para ver os melhores trabalhos da Warner, né? Enfim, trabalhos de tantas companhias, de tantas empresas. Meu, teve, finalista, Gucci, Coca-Cola, Nissan,
Nissin, putz, meu, uma cacetada aí, né, de marcas vendo no cinema. E existe uma magia, né, de ver as marcas no cinema. Então, se você quer ver sua marca no cinema, fala com o pessoal da Flix, fala com Diego Villalba. Diego Villalba é muito gente boa, Querido, né? hein? Gente boa demais. Aliás, a família inteira, ele, a Paola. Espero que os filhos sejam publicitários para seguir essa família. E é um pai apaixonado. A gente falou a respeito disso no podcast no comecinho do ano, né? Então, gente, é o seguinte, ó, Flix Media. Tem muito título legal, hein? Já assistiram Top Gun? Vale a pena demais. Vai entrar Elvis, vai entrar Spider-Man, vai entrar... DC Pets, que é o próximo lançamento DC da Pets. Warner. Vai entrar um do Elvis, documento do Elvis, que vai ser muito legal também. E a gente ganhou o presentinho, também tem presente para os nossos convidados. Claro, e vocês virão numa chique. sala premium com presente da Flix para todos. Adorei. Agora eu não preciso pedir pro Cris. Já ganhei. Obrigada. Pô, Que legal. que né? Vamos demais. curtir, tem Obrigada. bastante título entrando agora. Meu, muito legais, muito legais. legal. A gente pode ir juntas no cinema. Aí, ó, Pode. a sala Prime ainda, que é aquela Sala Prime. poltrona. Delícia. Que Poltrona legal. bacana, né? Muito legal. Que legal. Obrigada. Muito bom. E aí, gente, a gente começa, né, falando lá, né, do início e tal, e agora é um olhar para frente. Né? Quando você mesmo falou, pô, eu tenho sonhos muito grandes, Marquinhos, não brinca com os meus sonhos que eles são gigantes. Né? Eu miro na lua para acertar a estrela, pelo menos. Né? E aí, me conta, quando você olha para frente, tanto na parte profissional quanto na pessoal, no impacto que você quer deixar para o mundo, né? Enfim, o que você vê para você agora para frente? Olha, essa é a primeira oportunidade de uma carreira internacional. Então, eu estava refletindo sobre isso também nos últimos dias, e a grande beleza da coisa é justamente esse contato com outras culturas, a maneira como isso pode te acrescentar como visão de mundo, como visão de um cidadão global, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava numa jornada justamente de aprovar casting para a nossa campanha de marca, que é uma campanha que vai sair em 5 países. E localização não é tradução. Localização é muito além de tradução. É justamente entender qual a necessidade daquele mercado, qual a característica. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de universo da aviação, que ele é fascinante justamente por ser abrangente, sem fronteiras, não dá, por exemplo, para ter um casting numa publicidade que seja totalmente étnico. Uhum. Uma cara totalmente equatoriana. Será que isso existe? Então, eu acho que em termos de próximos passos, assim, a minha grande energia, o meu grande foco está justamente em me desenvolver nisso, sabe? E entender a necessidade de, por exemplo, estar mais próximo de outras culturas, ouvir outras coisas, acrescentar ao meu repertório isso. Essa reunião, ainda comentei, não é uma reunião protocolar, era uma reunião que, de fato, a gente estava ali para entender, para se sensibilizar. O que era importante ou não. E isso eu tenho feito todos os dias. Legal. Próximos passos é mudança de país nos próximos meses. Comentou comigo que já tava... Dá pra rolar. Tá pra rolar, tô no processo de visto definitivo. E aí viver, enfim, uma experiência nova, inclusive familiar. Os meus filhos estando numa escola internacional. Quantos anos tem seus filhos, Sá? O Martim vai fazer 10 anos e a Maia vai fazer 5 anos. Que demais. Então, acho que vai ser uma coisa muito interessante em termos pessoais, né? E é isso, assim, tentar cada vez mais me desenvolver nesse papel de servir as pessoas, porque o grande papel, na verdade, de estar à frente de uma equipe é saber servir. Sim. E ter disponibilidade para servir. Então, é isso. Não, e de ter, né, enfim, essa responsa de você levando o nome do Brasil, levando a mulher, levando todas essas bandeiras, assim, poxa, chegou o meu momento que era tão desejado, agora é a hora de mostrar que de fato, né, a gente vai conseguir, junto com o seu time, provocar na outra ponta lá um impacto que você sempre acreditou que era possível. Nossa, totalmente, Marquinhos. E tá tudo tão sinérgico, tão sincronizado. A Latam, por exemplo, está num projeto muito profundo com consultorias de inclusão, em diversidade, em capacitação para autismo, porque existem muitos passageiros autistas no avião e, obviamente, é um cuidado diferente. A gente precisa se capacitar, estamos nessa evolução. Que legal, né? E esse caráter humilde de dizer, eu não sei tudo, eu estou justamente me desenvolvendo nisso porque eu entendo a relevância desse tema. Em termos de equidade de gênero dentro da companhia, é outro projeto super importante, com consistência, porque
para você fazer direito, você tem que, em primeiro lugar, abrir todo o espectro e, segundo, ter consistência, né? Num projeto, ser uma agenda, não ser um trend. Ser um farelo, ser um lógico. fato, ser um ponto. Tem que ser uma agenda, um compromisso. Então, todo esse movimento está acontecendo exatamente nessa minha fase profissional. Eu sou muito grata por isso, porque eu acho que é uma sorte, é um acréscimo. Historicamente não existia momento melhor, né? De você falar assim, poxa, que legal que é no momento que essa pauta tá aqui. É uma pauta latente que eu posso de alguma maneira contribuir. Muito Inclusive, legal. estando numa posição global, sendo brasileira, num país que tem 220 milhões de pessoas, né, arredondando, com uma diversidade, gigantesca. Né, uma população 60% negra, é importante conseguir levar esse olhar. Muito legal. Que bacana. Rô. E você, Robertinha? Quando você olha pra frente, né, hoje, numa das maiores empresas de mídia globais, né, ela é amiga de trabalho do Batman. Caraca. É um colega de trabalho, exatamente. Demais, hein? E aí, eu falei pra ela, Batman é o super-herói que eu mais gosto. E aí, quando você olha pra frente, Robertinho, o que você projeta tanto para Robertinha enquanto profissional, como pessoa, né, como o seu impacto, enfim, no mundo, qual que é o seu olhar de futuro? Ouvindo a Sabrina falar, né? Dá um orgulho dela gigante, porque é isso, é a gente conseguir trazer mudar a vida das pessoas de alguma maneira, para uma coisa melhor. E trabalhar com entretenimento é uma coisa muito bacana, né? A gente vive num mundo hoje complicadíssimo. Então, você ter esses momentos de você estar com o Batman, de você estar com a Mulher Maravilha, de você assistir um desenho, um jogo de futebol, uma NBA, coisas que mexem com a sua emoção, é muito, muito satisfatório, né? E a gente está agora num momento de mudança muito grande, Uma né? fusão, né? Uma Gigantesca. fusão, que é um momento muito delicado para todas as pessoas, porque são dois gigantes aí se fundindo. Então, a gente agora vira Warner Bros. Discovery. Então, a gente está agora juntando as operações da Discovery com a gente. Então, estamos num momento de muita indefinição, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu vejo esse momento com muita esperança e com muita positividade, porque eu acho, sem dúvida, nós vamos ter um portfólio maravilhoso de produtos, né? Na hora que você junta toda a parte de esportes ao vivo, filmes e séries, com a parte de programas mais femininos, toda a força que a Discovery traz, realmente é uma potência para você falar com quem você quiser, a hora que você quiser, em qualquer uma das... plataforma que você... Em qualquer uma das plataformas. Tem um desafio pela frente, que é uma coisa que eu também tenho muita vontade de me envolver, que é o streaming. Né? HBO Max Legal, crescendo, né? cada vez mais, a gente vai ter que achar um caminho para colocar as marcas lá dentro, fazer trabalhos legais com conteúdo. A gente até falou do The Cut, né? Que é um super exemplo. Muito legal. E eu Muito acho que legal. a HBO Max hoje é o streaming que tem realmente os produtos mais legais, mais diferenciados. Então, eu quero muito continuar fazendo parte desse momento. Gosto muito de lidar com gente, então, de repente, ter uma equipe, abraçar outras coisas ali dentro, juntando sempre com essa parte de conteúdo, de branded content, criação de projetos multiplataformas. E vamos ver o que vem pela frente. Aí eu acho que nos próximos meses vamos ter novidades. Que novidades virão, não há dúvida alguma, né? É o momento dessa importante fusão mundial também, né? E que nasce disso um gigante aí. E a Robertinha, né, vai continuar voando. Exatamente. Tomara. Voando de Latam e voando no trabalho. Voando de Latam, voando sempre de Latam. Tomara. Mas um trabalho indiscutível. Não, é verdade. Eu também tive a oportunidade, num espaço muito curtinho de tempo, mas de uma admiração e de um trabalho muito bacana. E gostaram desse nosso papo aqui? Foi gostoso? Super! A estrutura, vocês acharam legal a estrutura? A estrutura, legal? Sim. Então, vamos puxar o último merchan, meu amigo. Coloca Compasso aqui na tela. Compasso é onde estamos, inclusive, viu? É uma delícia poder chegar aqui, contar as histórias, ouvir as histórias dos nossos amigos, bater um papo, tá? E a Compasso, além de fazer tudo isso que você está vendo aqui, também fazem podcasts no formato de áudio, né? Também fazem transmissão, né? Conteúdos em áudio e vídeo aí para as marcas e também para contarem suas histórias ali, seja, enfim, com fim publicitário ou com fim artístico.
converse com a Compasso. Ela tem ali uma solução que ora pode acontecer aqui, ou ora pode acontecer no seu local ou no seu evento, né? A Compasso é feríssima, sempre esteve com a gente aí desde as lives e é uma turma muito legal, né? Raquel, o Lupe, o Douglas Michelov. O Douglas tá aqui, tem um projeto especial. Não, toda a Papu, todo mundo que tá aqui, exatamente. A galera da técnica aqui, vocês são demais. E assim, o que a gente conversa muito aqui, são duas coisas. Primeiro, assim, todo mundo fala, mas eu não tenho... eu tenho vergonha de fazer um podcast. A gente sempre teve vergonha. No ano passado a gente fez... Hoje não, né? A gente fez 66 lives no ano passado, que acabou deixando a gente um pouco mais seguro pra gente estar aqui. E muita gente não quer fazer um podcast por causa de estrutura, só que aqui já tá tudo montado. Então por que você não pega aí um tema que você domina, seja lá da área de construção, seja lá da área de medicina, seja viagem, seja cultura pop, de viagem, de cultura pop. Meu, aqui, outro dia, inclusive tem um case de um papo que chama Corais, isso, que está participando do Elan, que fala sobre vida marinha, né? A preservação de corais. WWF, show. Então, assim, vem pra cá, faz um teste, liga aqui, fala assim, eu queria muito conhecer, fazer um experimento aí de 1 horinha, tal. Vem cá, é muito legal. Bate um papo com eles, é legal. E isso aqui é pra posteridade. Coralizar chama o podcast dos corais. Ouça aí. Muito legal. E é isso, então, Compasso Collab, né, Marquinhos? Entreguei todos os merchants. Cara, posso falar uma coisa? Muito bem entregues. Eu tô muito feliz de receber essas duas mulheronas aqui, né? Mulheronas, né? Gente que, além de ter uma trajetória de muito sucesso, são pessoas que são muito reconhecidas pelo carinho no tratamento com as pessoas. Né? Tanto a Robertinha, enfim, quanto a Sá, todas as nossas vezes que a gente conversou, houve um sorriso, houve um tratamento carinhoso, né? E a gente agradece muito que vocês tenham reservado um espacinho na agenda de vocês para virem até aqui, né? E foi muito legal. Muito obrigado. E, Roberta, eu tive o prazer de te conhecer nessa mesa aqui. Verdade. Um pouco antes. Já sou seu fã. Eu também. Você é uma pessoa muito especial, assim, de verdade, de verdade. Obrigada, Lu. Adorei. Esteja sempre presente com Amigos no Mercado. Quero sempre te ver nos eventos. A Sabrina tem um pouco mais de intimidade porque a gente já está tendo algumas oportunidades de almoçar, de nos encontrarmos em eventos, enfim. Eu desejo muito sucesso para você, muito. Obrigada. Continue voando nessa fusão de empresa. Eu tenho certeza que vocês vão crescer demais e as oportunidades serão imensas para vocês voarem. E Sá, isso eu falei sempre para você também. Continue voando, nos inspirando, porque uma mulher nova, numa posição que você tem, global, e com as características que você traz de gestão, de humana, sabe, de ideia, de inovação, você nos inspira também. Então, muito sucesso para você sempre. Continue voando na sua carreira. Marcão, tô muito feliz mesmo. Vamos pro nosso brinde. Vamos, um brinde agora. Porque hoje foi top demais. Não, vamos se elas querem falar mais alguma coisa, tá tudo bem. Eu quero agradecer também. Foi muito legal, foi uma delícia, super agradável. E também desejar, assim, vida longuíssima para Amigos do Mercado. Tudo de bom, que seja assim muito promissor cada passo de vocês. Obrigado, Sá. Tudo de bom. Vamos pro brinde? Vocês merecem muito. Eu quero agradecer. Vamos lá, Rô. Eu quero agradecer que eu amei participar. Falei que eu tava nervosa. Agora você não tá mais nervosa. É difícil ficar na frente da câmera. Agora você não tá mais nervosa, vai. Não, já. Mas foi uma experiência muito bacana. A Sabrina é uma pessoa que eu tenho um orgulho gigante de ser amiga dela, né? E pela história dela, tá super comprovado, né? O meu orgulho. E saber histórias também, que às vezes a gente não tem tempo de saber tudo isso, da infância e tudo mais. O objetivo desse aqui é isso mesmo, a gente poder sentar com calma e falar. Relembrar as histórias, relembrar as pessoas que passaram pelas nossas trajetórias. Eu poderia ficar aqui mais umas 2 horas, porque eu sei que até pra Salvador montar evento e fazer live de pijama já fizeram. Opa, com o Michel Teló no quarto da frente. Verdade. Então, assim, eu acho que cabe outras oportunidades pra gente continuar esse papo. Contar essas histórias, mas queria parabenizar vocês pelo trabalho do Amigos do Mercado, que é realmente muito legal. Rô. Humanizar o trabalho, trazer as pessoas mais próximas, porque quando a gente está cercado de gente legal, as coisas todas dão certo. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e obrigada pelo convite. Valeu, foi demais ter você Muito aqui. obrigada, Lira, também. Viva! Vamos para um brinde. Um brinde. Saúde e sucesso para todos. Saúde, obrigado. Muito bom, hein? Convida, Lu, o pessoal para assistir os outros episódios aí. Exatamente. Essa aqui é a 8ª edição do Papo de Amigos. Lu, é a 9ª. Ah, não, é a 8ª. Você falou 8ª no começo, então... Não, então é a 8ª mesmo. É a 8ª?
Então, essa aqui é a 8ª edição do Papo de Amigos. Tem mais 7 edições. Por aqui já passou Alarico, Fede Buono, Scaldelai, Jean Santamaria. Meu, tem muita gente legal. O Henrique da Uber. Essas duas pessoas aqui que vocês já viram qual que é a pegada do podcast. E muita gente está elogiando demais o conteúdo. Então tem mais 7 edições para vocês assistirem. Então assistam as outras edições, comentem, curtam lá o canal, ativem o sininho, momento blogueirinho, né, Marquinhos? Exatamente. Ativem o sininho aí para receber as notificações. E Marcão, entregue com louvor e sucesso. Pô, muito bom. Aliás, daqui eu vou ainda correr lá pro Beach Tennis. O Marcelo Graneiro já me ligou aqui. Com certeza ele vai perguntar, Tô hoje indo lá. vai ter? Não, aliás, tô indo lá. Sabe quem tá jogando beach tênis comigo e gosta muito de você? O Renê. Ah, que legal. O Renê Manda um beijo enorme. O Renê e a Fernanda, quando eu falei que você viria, Sabrina. Pros dois, um beijo enorme. Não, a turminha lá. Aprendi muito com eles. Não, gente boa demais. Pessoal, Muito. Muito bacana. Vamos nessa, Lu? Vamos Marcão, lá pro mais um dia. beach tênis? Gente, beijão. Até a próxima edição. Beijo. Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau.